E a palavra do Senhor se encontra no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz assim: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ninguém o podia amansar. Há coisas que ao homem é impossível, mas para Deus não há impossível. Aqui nós vemos a passagem bíblica que relata a história de um homem que vivia no sepulcro, um homem que tinha perdido toda a noção de civilidade, mas que não era essa pessoa ruim, não era essa pessoa má. Ele vivia dessa maneira porque ele era controlado, porque ele estava aprisionado, porque ele estava preso por um espírito maligno. Quantas vezes o inimigo não tem feito isso e destruído muitas vidas, muitas almas? Quantas almas estão precisando do Senhor? Quantas vidas estão presas a ponto de, muitas vezes, nós temos a consciência e conhecemos pessoas que não conseguiam orar. Ao abrir a sua boca, elas não conseguiam falar nem o nome de Jesus, de tão oprimidas que elas estavam. É isso que o inimigo faz na vida dos homens. É isso que o inimigo faz na vida das pessoas. Mas a oração, ela tem poder. Quando nós oramos, nós o fazemos em nome de Jesus. E é o Senhor que faz a obra. É o Senhor que trabalha. É o Senhor que opera. Esse homem vivia nervoso, gritando como uma fera selvagem. O inimigo quer levar todas as pessoas a esse nível. Ele quer nos rebaixar ao nível de animais. E se nós não tivermos uma vida espiritual, é exatamente assim que nós vamos viver. Uma vida de contenda, uma vida de briga, de gritaria, uma vida de violência. Quantas pessoas têm sucumbido ao inimigo por não viverem uma vida na presença de Deus, por esquecerem de cuidar primeiro do reino de Deus. Infelizmente, as demais coisas não são acrescentadas na vida dessa pessoa, e principalmente as mais importantes. E as mais importantes é uma vida elevada na presença de Deus, uma vida de paz, uma vida de alegria. As coisas espirituais são sempre muito mais importantes que as coisas materiais. E eu não estou aqui negando a importância de coisas materiais. Todas elas têm o seu devido lugar na nossa vida. Mas mais importante do que você estar com a barriga cheia é você estar satisfeito. Veja quantas pessoas estão com a sua fome saciada, mas estão insatisfeitas. Mais importante do que você ter uma casa sua é você ter um lar, onde há paz, onde há amor, onde há alegria, onde há harmonia. Ainda que a pessoa pague um aluguel, é muito melhor do que aquela pessoa que tem a sua casa própria, mas não tem nada disso. Tem um lugar de tormento, um lugar de contenda. E tudo isso é promovido por espíritos imundos que têm trabalhado na vida das pessoas. E o pior de tudo é que esses espíritos, eles têm trabalhado também na vida de pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, mas que não vivem o Evangelho, que não militam no Evangelho, que não têm uma vida espiritual ativa. E se você, de repente, é alguém que frequenta uma igreja, e você não tem uma vida espiritual assim, ativa, se você não ora, se você não procura se fortalecer com a leitura da palavra, se você não tem uma comunhão com os irmãos, uma função no corpo de Cristo, você também vai ser influenciado por esses espíritos. E pode ser até uma pessoa dominada
Quantas pessoas estão assim, até frequentando igrejas, cultos, porém vão à igreja de forma negativa e voltam para suas casas vivendo uma vida carnal. E o inimigo tem destruído vidas. E as pessoas têm olhado para tudo isso e têm tido, infelizmente, a impressão de que o evangelho não funciona, de que Deus não trabalha. Mas Deus trabalha, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Mas não funciona na vida daquele que não pratica. Todos aqueles que praticam o evangelho, todos aqueles que vivem o evangelho, têm a paz que Jesus dá e que excede todo entendimento. Todos aqueles que praticam o evangelho se regozijam no Senhor, recebem o gozo do Espírito Santo, estão satisfeitos em si, vivos. A alegria da pessoa que pratica o evangelho não é alegria porque ela conseguiu. Claro que quando você consegue uma promoção, quando você consegue uma vitória financeira, quando você consegue uma vitória em qualquer área da vida, você vai se alegrar. Mas isso é um bônus. A verdadeira alegria daquele que pratica a palavra, daquele que vive a palavra, é saber que ele existe e que ele é amado por Deus e que Deus cuida como nosso pastor e não nos falta em nenhuma circunstância da nossa vida, em todas elas ele está conosco. Esse homem vivia essa situação horrível, ele não tinha nada disso, ele tinha sua morada nos sepulcros. A Bíblia diz que nem ainda com cadeias alguém podia prendê-lo. Muitas vezes ele foi preso com grilhões e cadeias, mas as cadeias foram quebradas, os espíritos malignos se manifestavam e quebravam as cadeias, e ninguém o podia amansar. Mas um dia chegou alguém poderoso, alguém glorioso, alguém cuja palavra o inferno estremece, alguém cuja palavra os demônios batem em retirada. O seu nome tem poder, o seu sangue tem poder, o seu Espírito Santo opera na vida daquele que invoca o nome dele. E ele chega ali e a primeira reação dos demônios é dobrar os joelhos, implorarem para não sair da vida daquele homem, porque os espíritos, eles se aproveitam das pessoas, eles não querem deixar as pessoas. Mas Jesus pode mudar qualquer situação. Se o homem clamar pelo Senhor, se o homem buscar o Senhor, se o ser humano ele invocar o Senhor, esta pessoa vai ser abençoada, essa pessoa vai ser liberta, se ela perseverar na presença de Deus e praticar uma vida espiritual, a vida dela vai mudar. Pastor, eu conheço muitas pessoas que não mudaram, foram à igreja, receberam orações e não mudaram. E é isso mesmo que acontece. Mas são as pessoas que não praticaram, são as pessoas que não mudaram de vida, que ainda continuaram na prática do erro, do pecado, porque o pecado abre uma porta da legalidade para que o inimigo continue na vida da pessoa. É preciso querer mudança. A cura vem quando nós nos convertermos, quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, porque os maus caminhos podem estar na vida de uma pessoa que não conhece a Deus, mas os maus caminhos podem estar na vida desta pessoa que está dentro de uma igreja, louvando o nome do Senhor. É por causa dos maus caminhos que o inimigo não sai da vida da pessoa e continua trabalhando na vida desta pessoa. Mas se o ímpio se converter, diz a palavra de Deus, o Senhor o cura, o Senhor o liberta, o Senhor transforma a sua vida. Dentro daquele homem havia uma alma, havia uma sede, um desejo de paz, um desejo de libertação, e o Senhor liberta aquele homem. O Senhor liberta aquele homem, ele é liberto, ele vai, toma um banho, veste roupas porque andava nu e ele fica perfeito, em seu perfeito estado. É isso que Deus quer para mim e para você. Deus não quer que você se levante sentindo aquele buraco dentro de você, parece que está tudo vazio, que nada tem graça na tua vida. Isso é trabalho do inimigo, isso é seta do inimigo. Deus não quer que você de repente fique furioso, fique aquela pessoa alterada, que você brigue, grite com as pessoas. Isso também é obra do inimigo na vida do crente.
é o inferno trabalhando através da carne do crente que não está sujeita ao Espírito, porque essa pessoa não vive uma vida espiritual. É preciso subjugar a carne. Como é que eu subjugo a minha carne? É vivendo uma vida no Espírito, é praticando uma vida no Espírito, não é somente concordando. Não, isso é bom, isso é maravilhoso, mas se você não faz, na tua vida nada vai acontecer. Se você quer mudança na tua vida, você tem que ter ações, atitudes que levem a sua vida a essa mudança. Porque os demônios estão sempre rodeando as pessoas, sempre tentando uma brecha para roubar, para matar e para destruir. Agora entenda uma coisa: as moscas virão aonde houver lixo. Os insetos irão aonde tem lixo. Não adianta eu querer acabar com os insetos se eu deixar o lixo. Eu tenho que tirar o lixo. E quando você tira o lixo, os insetos vão embora, porque eles vão para onde tem lixo. Assim a nossa alma. Se a nossa alma estiver cheia de lixo, os demônios continuarão atormentando, trabalhando, tendo espaço na nossa vida. E o lixo é os pensamentos ruins. O lixo é os sentimentos ruins. Se você tem um sentimento ruim, muda o teu sentimento. Começa a mudar isso. Se você tem ira, tem raiva, tem mágoa de alguém, tira isso do teu coração. Como é que você vai ser liberto? Se você está preso a um sentimento de raiva, de ódio, de ira, de mágoa, vive uma pessoa angustiada, nunca vai estar satisfeita, e os demônios vão estar trabalhando nessa área na tua vida. Entenda isso, qualquer um de nós pode ser influenciado. Jesus repreendeu a Pedro, porque Pedro estava sendo influenciado por um demônio, tentando desencorajar o Senhor, que iria até a cruz. Ele ia até a cruz. E os demônios usando o bom coração de Pedro, porque ele usa até o teu bom coração. E é por isso que nós precisamos nos sujeitar ao Senhor em temor e praticar a sua palavra, ter coragem para isso. Porque muitas pessoas não praticam a palavra de Deus porque são covardes. Exatamente isso, medrosas. Tenha coragem para isso. Tenha coragem para renunciar à tua vida, Deus vai cuidar de você. Tenha coragem para mudar, Deus vai cuidar de você. Foi isso que ele disse para Josué: Josué, tenha coragem para praticar a palavra, para andar na palavra, para viver na palavra, porque você vai ser um homem vitorioso se você tiver coragem para isso. E se você tiver coragem para isso, você vai ter coragem para todas as outras coisas na tua vida. Porque o princípio da vitória, da sabedoria, é o temor do Senhor. É temer o Senhor a ponto de nós carregarmos cada dia a nossa cruz e segui-lo. E foi o que esse homem fez. A partir do momento que ele foi liberto, que ele conheceu Jesus, ele disse: eu quero lhe seguir, eu quero seguir o Senhor. E o Senhor deu uma ordem para ele, dizendo: não, você não vai comigo, mas você vai cuidar da tua família. Você vai mostrar para a tua família as coisas que Deus te fez. E ele obedeceu o Senhor. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa: para Deus não há impossível. Se alguém ainda não foi liberto, é porque tem alguma coisa para consertar na vida dessa pessoa. Tem algo que precisa mudar na vida dela. E aqueles que fizeram e que fazem a lição de casa estão abençoados. E serão mais ainda abençoados se continuarem assim. Mas se pararem, regridem. Porque abre-se uma brecha, abre-se uma porta e o inimigo entra. E quando ele entra, ele faz de tudo para não sair. Como esses demônios que não queriam sair da vida desse homem. Mas o Senhor, com seu poder, mandou. E eles tiveram que sair e aquele homem foi liberto. Assim há muitos gadarenos nos dias de hoje. E você pode ser um instrumento de Deus para levar a verdade a essas pessoas, para que elas possam também se libertar. Em nome de Jesus. Se algum mal ainda está na tua vida dando legalidade, os espíritos trabalhar na tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração e que ela seja cura para você, para que todas as portas,
para que todos os acessos do inimigo na tua vida sejam fechados hoje, em nome de Jesus, porque o Senhor liberta, o Senhor transforma a vida de todos aqueles que nele crê e que obedecem a sua palavra. Receba essa palavra no teu coração e levanta a tua cabeça, porque Deus tem algo novo e algo melhor para você, como ele tinha para esse homem, que aos olhos de todos não tinha mais solução, mas para esse homem teve solução. E se teve para esse homem, tem para mim, tem para você e tem para todos aqueles que nele crê.